Olá pessoal, eu sou a Nilza e hoje eu quero conversar com vocês sobre um clássico da literatura naturalista brasileira que, mais do que contar uma história, escancara as misérias humanas, os conflitos sociais e a brutalidade da vida em comunidade. Eu estou falando do livro O Cortiço, do Aloysio de Azevedo, que foi publicado em 1890. O Cortiço é uma obra naturalista. Isso significa que o Aloysio não teve nenhuma intenção de romantizar nada. Pelo contrário, ele queria mostrar o ser humano como produto do meio e das condições sociais. Bom, a história se passa num cortiço carioca onde dezenas de pessoas vindas de diferentes origens convivem em um ambiente opressor que é marcado pela promiscuidade, pela exploração e pela miséria. O livro acompanha vários personagens. João Romão, que era um português dono do cortiço, da venda e da pedreira. Ali muita gente trabalha para ele. Ele era muito ambicioso, explorador. A gente tem também a Bertoleza, que era a companheira dele, né, uma escrava útil, que fazia tudo por ele, a gente trabalhava demais. Ela tem até um certo reconhecimento dele, ele forjou a alforria dela e eles vivem como amantes, e isso até ela passar a representar um obstáculo para os interesses dele. A gente tem a Rita Baiana, que é uma mulata sedutora, que tem ali um caso com o Jerônimo que era casado com a Piedade e que tinha uma filha, né, com ela. E antes de relacionar com o Jerônimo, a Rita, ela tinha um caso com outro cara, que era o Firmo, e isso, claro, que dá muita confusão, porque o Firmo não aceita essa traição, e também a Piedade, esposa do Jerônimo, não lida bem com isso, e a Piedade acaba se entregando à bebida, e a gente ainda tem o sofrimento da filha nessa história. Tem outra personagem que eu também achei muito sofredora, que é a Pombinha. Era uma moça que se prostituiu por manipulação da tia. A gente tem também o Miranda e a Estela, que eles são um casal de portugueses, né? Que moram ali com a filha do lado do cortiço, então são vizinhos e essa vizinhança gera muitos conflitos. Então nessa história a gente tem, né, todos os tipos humanos. Nós temos uma dor, né, humana marcante, muito forte ali. Na dor todo mundo é igual, né? E aí a gente tem todo tipo de sofrimento e de conflitos, né, de relacionamentos. A gente tem a exploração, a gente tem traição, a gente tem briga, a gente tem prostituição, a gente tem incêndio, a gente tem morte, a gente tem muita coisa acontecendo. E uma das cenas que me chocou muito foi uma cena de abuso. Não vou contar para não dar mais spoiler do que eu já dei, mas foi uma cena muito difícil de elaborar, de ler. E o que mais me impactou, né, na leitura da obra, né, de forma geral, foi a forma, perceber, né, a forma como o ambiente foi moldando o comportamento das pessoas. A gente vê ali que ninguém é, assim, essencialmente bom ou mal, né? As atitudes elas vão surgindo como consequência do meio que as pessoas vivem. A gente tem, por exemplo, João Romão, que era no início um trabalhador humilde, mas que parece que o ambiente foi fazendo, né, com que ele se tornasse ganancioso, foi incentivando ali, né, a competição, e ele se tornou o explorador cruel que ele foi depois, né? E isso me fez pensar também muito sobre a ideia, né, de que o caráter, gente, não é uma essência fixa, né? É algo que a gente constrói e que a gente também pode ser corrompido de acordo com as situações que a gente vive. O cortiço em si, ele é ao mesmo tempo cenário da história, mas ele também é um personagem, né? E talvez o principal personagem. Ele devora as pessoas. Ali a gente tem as relações marcadas, né, por instinto, por interesse, por violência. A gente tem a questão do prazer imediato. E o Aloysio está mostrando sem filtro isso, expondo a animalidade, né, que existe no ser humano quando o ser humano é submetido a condições, né, desumanas de sobrevivência. Eu confesso que em vários momentos eu senti uma angústia, uma raiva, uma indignação, porque o livro de fato consegue denunciar essa estrutura social que explora, que condena, que exclui, né? que coloca as pessoas, né, à margem mesmo da sociedade, aquelas pessoas que nascem fora
dos privilégios. Outra coisa que me perturbou muito foi a sensação de que naquele universo ali ninguém consegue de fato se libertar. Um exemplo é a Bertoleza, né, que sonhava lá em ter uma vida digna, mas foi traída de forma brutal. E isso quando ela não tinha mais utilidade, o que também me fez pensar sobre a questão, né, do valor do ser humano, né, da questão de sermos reconhecidos enquanto somos, né, temos alguma utilidade para o outro, e quando a gente deixa de ter, a gente coloca isso em xeque. Dá para poder pensar, né, fazer uma comparação com a questão das pessoas idosas, né, que por muito tempo são importantes, né, e aí de repente são abandonadas, ignoradas pela sociedade e até pela família quando parece que não tem mais nenhuma utilidade. Foi uma leitura dura, né, incômoda, eu confesso, né, o Curtiço não está trazendo nenhum consolo do início ao fim do livro. Ele escancara, ele mostra, né, o que ninguém quer ver. Ele está falando, né, de situações que é realmente difícil, né, de a gente se aproximar, de a gente elaborar. Mesmo nos dias de hoje, né, a gente tem aí uma dificuldade em discutir e encarar isso, as desigualdades, né, os preconceitos que continuam estruturando a nossa sociedade, a forma como as pessoas vivem, como se relacionam, como as pessoas são julgadas. O Aloysio nos obrigou a olhar para isso, né, para tudo que a sociedade queria esconder, e aí, na verdade, está escancarado e a gente ignora. Se você nunca leu Cortiço, vale muito a pena, mas vai sabendo, né, que é isso, é um livro com uma leitura, assim, cruel, sabe, incômoda, né? E se você já leu, me conte aqui embaixo nos comentários, né, o que você achou. E no próximo vídeo eu também posso trazer outros clássicos desses que mexem com a gente e eu aceito sugestões. Agradeço por acompanhar o vídeo até aqui. Peço que se inscreva no canal, dê o seu like e a gente se vê no próximo. Até lá!